Graça e paz, bom dia. Você que está aqui presencial. Quem está presencial, dá um glória a Deus aí, querido. Oh, aleluia. E quem está nos acompanhando pela internet, dá um glória a Deus aí também. Sejam todos muito bem-vindos também. E nesta manhã nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Renovando a nossa aliança com Cristo, queridos. Em nome do Senhor Jesus. Deixa as pessoas ir se acomodando um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Amados, nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor neste momento. Vamos aproveitar esse ambiente de adoração, amém? Que o louvor serve para preparar o coração, para receber a palavra do Senhor. Quando você louva, você se derrama, você se entrega. E a tua adoração atrai a presença de Deus. Amém? Quando você atrai a presença de Deus, Deus fala comigo e fala com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar aqui compartilhando. Eu queria falar hoje com vocês sobre lugar secreto de guerra. Quem aqui tem um cantinho, tem um lugarzinho secreto? Não aqui na igreja. Aqui na igreja a gente guerreia mesmo. Aqui a gente ora, aqui é o quartel-general, né? Você vem como um soldado, receber as instruções do Pai, receber a unção, o toque do Espírito Santo, para você enfrentar as lutas da semana, amém? Mas quem, lá na sua casa, ou no seu trabalho, eu lembro que quando eu tinha o posto, eu tinha o meu lugar secreto de guerra em casa, tinha o meu lugar secreto de guerra lá no trabalho. Lá no posto a gente tinha, pai, um quartinho, irmão, do tamanho desse altar. Eu não usava para nada, só para orar, adorar, fazer vigílias, fazer cultos. Coloquei um monte de banquinho lá e às vezes a gente passava madrugadas fazendo vigília lá. Lá eu só entrava para orar, irmão. E eu me lembro que numa dessas vigílias, era um quartinho bem simples, lá no fundo do posto, onde a gente guardava os carros, onde lavava os carros lá, subia uma escadinha, até que para descer, tinha que descer para tomar água, que lá não tinha água, não tinha nada. Mas eu lembro que numa dessas vigílias que a gente estava guerreando, um irmão falou assim, e não era só os irmãos da minha igreja que eu congregava, eram irmãos de várias igrejas, várias congregações, né? Porque a gente tinha visão de reino, não de placa de igreja. E eu lembro que numa dessas vigílias, um irmão foi até a parede, passou a mão na parede assim. E quando ele passou a mão na parede, estava escorrendo azeite, querido. Aleluia! Então, meu irmão, o quanto é importante você ter um lugar secreto de oração. Um lugar secreto para você guerrear. E é disso que eu quero falar hoje. Essa semana eu assisti um filme pela segunda vez, chamado Quarto de Guerra. Quem já assistiu esse filme? Amém. É uma bênção ou não é uma bênção? Eu te incentivo a você assistir de novo. Por quê? Porque todas as vezes que você assiste um filme novamente, Deus vai falar novas coisas com você. E este filme me inspirou a trazer essa mensagem hoje. Eu já tinha assistido, mas dessa segunda vez Deus falou coisas novas, amém? Então, reúna a sua família, é um bom filme para você assistir na sua casa. Porque às vezes a gente só fica assistindo filme, irmão, do mundo aí, não que seja pecado. Eu também assisto lá, Liga da Justiça, qual? Gladiador, a pastora falou que Gladiador eu já assisti 380 vezes. Eu gosto. 007, Missão Impossível, tantos filmes que tem aí. Mas é importante você reunir a sua família, falar, vamos ver esse filme aqui, vamos ver o que Deus quer falar conosco através desse filme, irmão. E é uma produção americana, é um filme bem produzido, amém? Mas que tem uma boa mensagem, que vai edificar a tua vida. Amém? Porque os outros filmes não edificam nada. Não é pecado, mas também não edifica. Se assiste, assisto. Pastor, você assiste futebol? Assisto, irmão.
Edifica a minha vida? Não, mas eu assisto. Mas não edifica nada, é como diversão. Melhor não falar de futebol hoje, que meu time perdeu ontem, está meio nublado o tempo hoje e tal. Nós estamos com a ressaca ainda do Campeonato Paulista. Estamos de ressaca, não sabe mais o que é ganhar depois do campeonato. Mas, queridos, eu quero compartilhar um texto com você nesta noite, que está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, o seu celular, o seu notebook, o seu laptop, aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do verso, aqui, se você quiser acompanhar na versão do telão aqui, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto você vai achando, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por estar na Tua presença. Obrigado por poder derramar a nossa adoração diante de Ti. Derramar, Senhor, nos entregarmos, nos lançarmos diante de Ti nesta manhã. Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua instrução. Nós estamos aqui no nosso quartel-general, que é a igreja, onde Cristo é o general. Fala conosco através da Tua palavra, nos dê as direções, nos dê, Pai, em nome do Senhor Jesus, sabedoria, revelação, que o Teu Espírito Santo prepare o nosso coração nesta manhã, para aprendermos juntos a Tua palavra, e a nossa fé ser edificada em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos ler aqui, queridos, em nome de Jesus. Da mesma forma, os jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça àqueles que são humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Estejam alertas e vigiem, orem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam ao diabo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimento. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces, diz a palavra do Senhor. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Aleluia. Amados, olha que texto interessante. Esse texto fala de obediência, irmão. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo e ele fugirá de nós. Mas para você resistir ao diabo, você precisa estar em obediência, irmão. Porque, queridos, o que aconteceu? O rei Davi, ele era obediente, e o Senhor estava com ele. O rei Saul era desobediente, e o rei Saul pensava que Deus estava com ele, mas o Espírito Santo já tinha se retirado de Saul. E triste foi o fim de Saul, porque Saul começou bem, mas ele terminou num centro espírita consultando uma mãe de santo. Olha que coisa triste na vida desse rei, um rei de Israel, um rei de Deus, onde o Espírito vinha sobre ele. Quando ele entrou no rancho dos profetas, ele profetizou, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Deus levantou o rei Saul, queridos, como o primeiro rei de Israel, mas pela desobediência ele se perdeu. Então, para nós resistirmos ao diabo, você precisa estar em obediência para com o Senhor. Agora nós temos que entender, queridos, que nós precisamos também, como diz o texto, servir uns aos outros.
Porque eu tenho falado aqui, muita gente, o problema da igreja é que muita gente quer ser servido, mas poucos querem servir. Faraó queria ser servido, José queria servir. Chegou o tempo de Deus derrubar os faraós e levantar os Josés, aqueles que vão servir ao reino, servir ao propósito, servir à igreja, servir ao irmão. Amém, gente? Cadê os Josés e as Josés aqui nessa manhã? Aleluia, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto fala de preocupações. Eu preguei quinta-feira sobre ansiedade. E eu falava que se Deus cuida dos passarinhos, se Deus veste as flores do campo, Deus não cuidará dos seus filhos? Que é muito mais importante que um passarinho, muito mais importante que uma flor. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque muita gente está preocupada. Nós estamos começando o mês de junho, e muita gente, Senhor, como é que vai ser esse mês? Eu estou preocupado com a minha família, meu casamento não está bom. Como é que eu vou pagar as contas desse mês? Senhor, a minha família não quer vir para a igreja. Oh, meu Deus, o meu marido, a minha mulher tem esse vício na vida deles, como é que eu faço? E a pessoa fica preocupada e fica ansiosa. E a Bíblia diz assim, queridos: entrega a Deus, confia nele e ele agirá. Você precisa entender, queridos, a tua luta não é carnal, ou seja, a tua luta não é contra o teu filho, a tua luta não é contra o teu marido, a tua luta não é contra a tua esposa, a tua luta não é contra o teu chefe, a tua luta não é contra o teu sócio, não é contra o cliente, não é contra o governo, a tua luta é contra o diabo. E nós temos que entender isso, querido. Eu lembro que certa vez na minha vida eu fui orar ao Senhor, logo que eu estava começando nos caminhos do Senhor, e eu comecei a reclamar para Deus de tudo. Falei: Senhor, o Senhor está vendo essa pessoa, esse fulano, o Senhor está vendo o que ele está fazendo, ele é assim, ele é assado. Olha, e comecei a criticar e a falar mal e apontar os erros das pessoas. E Deus disse assim: filho, eu sei os erros dela. Você precisa começar a guerrear. Você precisa parar de falar mal, querido, da tua mulher, do teu marido, do teu filho, do teu chefe, da empresa que você trabalha. Você precisa parar de falar mal do governo, parar de falar mal do teu parente, do teu vizinho, da tua mãe. Você precisa parar de falar mal e você precisa começar a guerrear. Orar, querido, porque aí está a vitória. Por isso que o tema dessa mensagem é o seu lugar secreto de guerra. Aonde você vai entrar lá no seu lugarzinho secreto, irmão. E pô, não precisa ser uma sala bonita, não precisa ser um escritório luxuoso, não. Eu conheço uma pastora que o lugar secreto de guerra era o banheiro da casa dela. Por que que era o banheiro? Porque os pais não eram convertidos. Então ela não conseguia orar no quarto, porque ela morava numa casa pequena. Ela não conseguia orar na sala, porque era televisão ligada, som ligado. E o único lugar que ela tinha para orar de madrugada, baixinho, era o banheiro. Mas ali ela entrava, ali era o lugar secreto de guerra dela. E ali ela ganhava as batalhas. Dentro de um banheirinho, irmão, de 1 metro quadrado por 1 metro quadrado. Numa casinha simples, onde ninguém era convertido, mas ali era o lugarzinho secreto. Quanto tempo faz que você não vai no seu lugarzinho secreto? Às vezes é o seu quarto. Às vezes lá no quarto você já tem aquele cantinho, irmão. A gente sempre tem um cantinho, né? Aleluia. Lá em casa a pastora fica com 90% do quarto, sobra 10%. É o meu cantinho. Entre a parede e a cama, ficou primeiro, ele é meu cantinho. Você tem que ter o seu lugar secreto, querido. Lá no seu serviço, no seu escritório, na sua empresa, faz um lugar secreto de guerra. Quando você chegar lá no seu escritório, primeira coisa que você vai fazer é orar, é entregar seu dia a Deus, é entregar sua casa, sua família ao Senhor, é você já guerrear, irmão. E isso é todo dia, querido. Por que que a gente precisa vir na igreja de quinta e domingo? Se nós já somos batizados, já aceitamos Jesus, já somos filhos de Deus, já somos santificados, por quê que a gente precisa vir na igreja toda semana?
Porque a gente trabalha no meio de pessoas que não são convertidas, que liberam palavras de maldição, que falam palavrão. A gente vive num mundo contaminado, a gente vive num ambiente de prostituição. Você tem contato com pessoas todos os dias. Então nós precisamos nos limpar toda semana. É quinta, é domingo, meu irmão, e assim vai ser até Jesus voltar. Porque a gente vive num mundo do maligno. Então você precisa estar constantemente se limpando. Porque você vê coisa que você não deveria ver. Você ouve coisa que você não deveria ouvir. Você está com pessoas que às vezes você não deveria estar. E você está num ambiente de pecado, num ambiente de sujeira. E aí você vem para a igreja para se limpar. Amém, gente? Aleluia. Então aqui esse texto ele é rico. Porque ele diz assim que todos nós passamos por luta. Porque às vezes a gente acha que só a gente tem luta. Você olha para o irmão do lado, nossa, aquele irmão está tão bem, né? Olha só o carrão dele, olha a casa, olha o trabalho dele. Eu estou aqui nessa luta, Senhor. Você acha que só você tem luta? Irmão, todo mundo tem luta. Uns numa área, outros em outra área. Às vezes você vê um irmão abençoado, próspero, só que às vezes ele está doente, às vezes ele tem uma enfermidade, ele está sofrendo, e você que talvez não tem tanto dinheiro quanto ele, às vezes você é mais feliz, só que você fica olhando a vida do outro. Então nós temos que entender, queridos, que a Bíblia diz que todos passam por luta, mas no amor de Deus, Ele nos trará força, Ele nos trará fortaleza, Ele nos trará segurança para nós continuar a seguir em frente. Amém, gente? Satanás, querido, ele manipula, ele ataca as emoções das pessoas. E o diabo sabe qual pessoa que te tira do sério. Aposto que você já está pensando na pessoa que te tira do sério, né? Mas é o diabo que usa essa pessoa para tirar a sua paz. É o diabo que coloca a enfermidade. É o diabo que rouba. O Satanás, ele rouba, ele mata, ele destrói. Essa é a função do diabo. Queridos, quando teve uma guerra no céu, Satanás foi desobediente. Satanás era um anjo de luz, Lúcifer, era um dos anjos de guerra do céu, de adoração. A Bíblia diz que quando ele passava, os outros anjos o admiravam, porque Deus criou Lúcifer num anjo belo, bonito, com pedras preciosas, e ele era de uma hierarquia, da primeira hierarquia do céu, mas entrou no coração de Lúcifer ser igual a Deus, ser adorado. Aquele que prestava adoração agora quer ser adorado, só que, querido, não tem como, amados, aleluia, aquele que é o adorador se tornar o adorado, aquele que é o Criador, só existe um Deus. Então não tinha como Lúcifer ser igual a Deus, mas ele queria adoração para ele, e a rebelião foi tão grande, teve guerra no céu, veio Miguel e seus anjos, expulsaram Lúcifer e 1/3 dos anjos do céu. A rebelião foi tão grande, a guerra foi tão grande, que 1/3 de anjos se tornaram demônios e foram expulsos do céu. 1/3, irmão. Mas fica tranquilo. Se 1/3 caiu, ainda sobraram 2/3, amém? Então, no mínimo, para cada demônio tem 2 anjos de Deus a nosso favor. No mínimo. Tem muito mais, mas no mínimo é 2-1. Já estamos ganhando, amém? Então fique em paz, não fica preocupado, não fica com medo, não. Mas, amados, o diabo, ele engana todo mundo. O diabo, às vezes, vai usar uma pessoa para falar algo para você. E quando essa pessoa te fala algo, isso te fere, isso te traz dor em você. E o diabo cutuca a pessoa e fala isso, ela vai e fala. E aí você fica zangado, você fica bravo, você se irrita, aí você sai do espírito, entra na carne. Mas é porque o diabo, ele manipula, querido. O diabo manipula informação, ele é o pai da mentira. O diabo manipula a mídia, querido. Essa imprensa, 90%, 80% do que eles falam é mentira. E o povo acredita, queridos. Porque o diabo manipula todo mundo, manipula a política, manipula o empresário. Porque o negócio deles é poder e dinheiro. Ninguém está preocupado com a vida de ninguém. Ninguém está preocupado que o povo está morrendo. Eles querem poder e dinheiro. E a mídia está junto. É um sistema.
Então nós temos que entender que na nossa família é a mesma coisa. O diabo quer manipular, quer jogar um contra o outro. O diabo quer jogar parente contra parente. O diabo, irmão, até dentro da igreja, quer jogar irmão contra irmão, porque ele é manipulador. Então nós temos que entender que nós estamos constantemente em guerra. Agora, você tem que entender que a guerra não é carnal, é espiritual. E você não pode lutar uma guerra espiritual com armas carnais. Nós temos que lutar com armas espirituais, não com armas humanas. Para destruir as fortalezas de Satanás, você usa armas espirituais. Uma delas, a armadura de Deus. Qual é a armadura de Deus que a Bíblia fala no livro de Efésios? Capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o cinturão da verdade, irmão, e as sandálias de preparação para o evangelho da paz. Essa é a nossa armadura celestial. Irmão, o que segura a armadura é o cinto. Os homens usam cinta por quê? Para a calça não cair. Se você tiver uma vida de mentira, o seu cinto não vai segurar a armadura. E aí toda a armadura cai. O pai da mentira é Satanás. Então, queridos, não se iluda. Nós estamos em guerra e nós precisamos orar, nós precisamos guerrear. Eu falei aqui num dos cultos que nós falamos, 3 estratégias espirituais: oração, palavra e igreja. Irmão, deixa eu te falar algo. O crente que não ora, ele não sai do lugar. O crente que não ora é igual um carro sem combustível. Você tem que orar, você tem que falar com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Meu irmão, sabe, porque muitas vezes, meu irmão, você está lá em guerra, seu casamento está quase acabando, as finanças não estão dando certo, está tudo travado. A gente tem que aumentar o nosso tempo de oração, porque tem assim, tempos de guerra. Nunca pare de orar, querido. Tem crente que não ora, tem crente que só ora na igreja. Você tem que orar na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no metrô, todo dia você tem que orar, irmão. É uma guerra constante, você tem que estar em oração em todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Temos que orar em todo o tempo. Palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Tem que conhecer a palavra é arma de ataque, é arma de defesa, é linha de suprimento. Eu já preguei aqui sobre isso. Foi Jesus venceu o diabo no deserto na palavra. Nós vencemos o diabo na palavra. É na palavra, irmão. É quando você pega a palavra, vamos supor, o diabo está lá destruindo a tua família, você pega a tua palavra e começa a ler. Posso todas as coisas aquele que me fortalece. Aí você começa a expulsar o demônio da tua casa. Satanás, sai da minha casa, sai do meu casamento. Você não vai destruir a minha família. Você não vai levar meu marido embora. Você não vai levar minha esposa embora. Eu expulso você dessa casa. Eu declaro que na minha casa quem manda é Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é o dono desta casa, irmão. Você tem autoridade para fazer isso. O problema é que às vezes a gente não está lutando com o diabo, a gente vai lutar com o cônjuge. Aí é briga toda hora. Você está lutando com a pessoa errada. Você está brigando com a pessoa errada. A tua luta não é contra o teu marido ou tua esposa. A tua luta é contra o diabo. Você tem que entender isso, irmão. Quando você vê esse filme Quarta Guerra que eu te falei, o casamento lá da irmãzinha, eles estão na igreja, família toda, bonitinha, todo domingo na igreja. Só que o casamento dele está destruído. E assim, quando ela encontra aquela senhorinha, que era uma mulher de oração, ela começa a falar mal do marido. Tá vendo? Ele faz isso, faz aquilo. Meu marido não tem jeito. Olha, meu casamento não tem jeito. A velhinha, ela tem um momento que ela fala, para de falar do teu marido. Vamos orar, vamos interceder. Eu não sei quantos lembram. Ela entra lá onde a mulherada guarda o sapato. Como é que chama lá o negócio? Closet. Tinha 288 sapatos, né? Aliás, mulheres, por que vocês gostam tanto de sapato? Só tem 2 pés, querida. Para que tanto sapato? Meu Deus do céu, um sapato para cada dia do mês. Jesus poderoso. Aleluia. Mas, querido, fala a Deus. Aí o que aconteceu? Ela tira todos aqueles sapatos. E ela começa a escrever os versículos e colar no closet. E ali ela começa a orar, irmão. E ela passa horas e horas orando.
E o dia que o marido dela vai traí-la com a diaconisa da igreja, engraçado. Eles estão na igreja, a irmã chega na igreja, cumprimenta e está indo os dois para um motel, para a casa dela. A mulher fala, vamos lá tomar um drink na minha casa. Ele concorda. Mas nesse momento, que ele já tinha decidido no coração de trair a mulher, aonde estava a mulher? Estava falando mal do marido? Não. O que ela estava fazendo? Lugar secreto de guerra, orando, intercedendo, batalhando. Senhor, não vou perder meu marido, visita ele. Senhor, converte aquele coração, não deixa ele me trair. Irmão, e a mulher está toda descabelada, orando. Ela passou acho que a noite inteira orando. E no exato momento que eles vão pedir a conta do restaurante para ir para o apartamento lá da irmã da igreja, Deus o que faz? Pela oração de guerra da irmã, Deus pega e dá uma indisposição nele. E ele fala assim, ó, eu preciso de 1 minuto. Ele vai para o banheiro e começa a vomitar, passar mal. Resumindo, não conseguiu trair, irmão. Por quê? Porque alguém estava guerreando. Alguém estava orando. E aí Deus fez o quê? Não deixou a pessoa cair em adultério. Você precisa guerrear, querido. Isso em qualquer situação, estou te falando. Aleluia. Talvez hoje, meu irmão, você vai ter que preparar aquele cantinho de guerra que faz tempo que você não visita. Talvez a partir de hoje, você vai precisar começar a louvar o Senhor na sua casa. Tira um pouco as músicas do mundo, irmão. Não que ouvir música do mundo é pecado, já preguei aqui. Eu não ouço, mas eu não posso falar para você que é pecado, que não é, só não vai edificar nada a sua vida. Dependendo da música é pecado, amém? Dependendo de uns funk, aí é pecado sim, porque a letra é ofensiva, é imoral, aí é pecado. Porque os seus ouvidos não é para ficar ouvindo palavrão. Seus ouvidos não é para ficar ouvindo imoralidade. E a tua boca, muito menos, cantando coisas imorais. A tua boca foi feita para você glorificar o nome do Senhor. Então, enche a tua casa de louvor, querido. Talvez aquela vizinha está até com saudade de você. Nossa, faz tanto tempo que eu não ouço aquela irmãzinha cantar. Não sei quanto tempo faz que você não canta, mas a partir de hoje, começa a louvar, louva no carro, irmão. Quando você entrar no carro, não liga o sertanejo, não. Não liga no jogo do Corinthians, não, irmão. Aí é pecado também, ouvir jogo do Corinthians é pecado também. Do São Paulo pode, do Corinthians é pecado. Mas, irmão, entra no carro, enche o teu carro de louvor, enche, meu irmão, de adoração. Fala, Jesus, vamos trabalhar comigo hoje. Senta aqui no banco do carro, vai conversando com ele, vai guerreando, vai orando, irmão. Você já ganha a batalha no começo, na manhã, quando Davi ia para a guerra, irmão. Sabe onde Davi ganhava as guerras dele? Não era guerreando. Antes de ir para a guerra, Davi se ajoelhava, colocava o exército de Israel para ajoelhar. Eles adoravam o Senhor. Quando eles iam para a guerra já estava ganha. Porque eles ganhavam antes, na adoração. Aleluia. Oh, Deus poderoso, Deus de poder e Deus de glória. Igreja, irmão. Não abandona a igreja, não. A Bíblia diz assim, não abandona a sua igreja, como é o costume de muitos. Irmão, se nós não precisássemos de igreja, por que Jesus ia falar, não abandone as suas igrejas? Se a gente não precisasse de igreja, Jesus ia falar assim, ó, vai na igreja quando você quiser. Vai na igreja o dia que você tiver vontade. Irmão, se você deixar para vir na igreja só quando você tem vontade, eu acho que você vai vir poucas vezes no ano. Quantas vezes eu não tinha vontade de vir para a igreja? Mas eu sei que eu preciso vir na igreja. Porque aqui é o quartel-general. Aqui nós somos os soldados, onde o general vai liberar a unção, vai liberar a palavra, vai liberar o toque do Espírito Santo. Aqui nós vamos ter comunhão, vamos orar um pelo outro, vamos servir um ao outro, vamos ajudar um ao outro, vamos chorar com aqueles que choram, vamos nos alegrar com aquele que se alegra. A tua luta é a minha luta, a tua vitória é a minha vitória. Isso é igreja, irmão. Um ajudando o outro, um orando pelo outro, um guerreando o outro. É lugar de comunhão. Igreja, porque não é para você andar sozinho, irmão. Deus não te criou para você andar sozinho. Você tem que andar em comunhão com os seus irmãos. O problema é que às vezes a gente anda mais em comunhão com ímpio do que com irmãos. Então, queridos, nós temos que entender essas coisas.
Você tem que entender algo. Você fala, pastor, mas como é que eu vou guerrear com o diabo? Eu? Quem sou eu? Presta atenção, irmão. Se você já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, você já foi batizado, você creu, você já tem poder de filho de Deus. Então você já tem poder. E o único poder que destrói as fortalezas de Satanás é Jesus. Se você já tem Jesus na sua vida, você já é filho, ou seja, você já tem o poder de Deus sobre você. Então você já tem, irmão, esse poder. Já está em você esse poder. Aleluia. E Jesus fala o quê? Eu lhes dei autoridade para pisar em serpentes, em cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele já te deu essa autoridade. Você tem autoridade, irmão, de repreender essa enfermidade. Você tem autoridade de repreender o ataque do diabo na tua família, no teu casamento, na tua emprego, nas tuas finanças. E Jesus fala assim: e nada lhes fará dano algum. Porque tem gente que tem medo. É claro que você não vai expulsar o diabo se você tiver uma vida com ele. Mas se você tem vida com Deus, não precisa ter medo de expulsar o diabo. Porque no nome de Jesus que nós expulsamos o diabo. Não é no nosso nome, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? Mas não se alegre por isso. Ah, pastor, olha, expulsei o capeta lá. Teve cura, aquele foi liberto. Jesus fala assim: se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Aleluia. Sabe, queridos, Mateus capítulo 18 diz assim: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então tem que ter uma oração em concordância. Muitas vezes o marido ora de um lado, a mulher ora do outro. Aí o marido está pedindo para montar uma empresa. A mulher está pedindo para ele ser promovido. Não tem concordância. Vocês estão entendendo? Tem que orar junto. Quando seu marido vai sair de casa, esposa, ore por ele. Senhor, cobre meu marido com teu sangue. Livra ele de toda tentação. Livra ele do mal. Livra ele das más amizades. Livra ele do acidente. Livra ele das mulheres que podem dar em cima do meu marido. Cobre ele com teu sangue. Você, marido, que é o sacerdote da sua casa, Senhor, eu entrego minha esposa nas suas mãos, minha família nas tuas mãos. Elas estão debaixo do teu sangue, Senhor. Nenhum mal vai chegar na minha casa, meu Pai. Coloca os teus anjos guardando, livrando. Livra minha mulher de assédio. Livra minha mulher de assalto. Livra minha mulher do furto. Livra minha mulher dos ataques do inimigo na alma dela, nas emoções dela. É assim, querido, que a gente precisa fazer. Não precisa responder. Mas você faz isso. Responde só para você. A gente não faz e depois fala: pastor, eu tô arrasado. Ai, pastor, está tudo bagunçado. Pastor, as coisas não dão certo. Por quê? Você não está guerreando. E nós precisamos guerrear, querido. E deixa eu falar algo. Ah, pastor, eu pisei na bola, pequei e tal. Irmão, existe uma palavra chamada arrependimento. Quando a gente se arrepende, Deus perdoa. E quando Deus perdoa, a Bíblia diz que Ele joga os pecados nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais. O sangue de Jesus te purifica, meu irmão. É a graça de Deus. Eu estava conversando com o pastor Roberto, que estava internado com Covid, entubado. E agora, graças a Deus, ele está bem, já está em casa. Mas ele disse que teve não sei se foi uma visão ou um sonho, que ele estava entre o céu e o inferno. O céu era um lugar muito bonito, o inferno era um lugar muito feio. E ele tinha certeza, ele não tinha dúvida da salvação, que ele ia entrar no céu. Mas quando ele ia entrar no céu, ele falou assim: Deus, eu não sou digno de entrar no céu. E Deus falou assim para ele: ninguém é digno. É pela graça. É pelo meu filho Jesus. Ninguém é digno de entrar no céu, irmão. Mas é pela graça. Então você errou, pede perdão. E hoje é Santa Ceia.
é o dia certo para você pedir perdão, renovar sua aliança com Cristo e começar uma nova vida, irmão. Amém, gente? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa é a adoração como arma de guerra. Porque muitas vezes a gente, quando está em guerra, não adora. Quando está em guerra, a gente se abate. Quando você está em festa, você adora, guerreia, canta, louva, né? Mas quando você às vezes está abatido, você não consegue fazer isso. Só que a adoração é uma arma de guerra tremenda, irmão, contra o diabo. Quando o rei Josafá foi para a guerra, o que ele pegou? Ele pegou os levitas e colocou na frente da guerra. Quem, irmão, vai para uma guerra e coloca os músicos na frente? Você coloca os soldados, as melhores armas na frente do pelotão. Não, ele colocou os levitas, então ia lá. O Mateusão tocando bateria, o Edivan tocando violão, o Felipe tocando teclado, a pastora e as meninas cantando, e o inimigo de frente. Mas na adoração, Deus mandou uma confusão no inimigo, e eles começaram a se matar entre eles. Adoração como arma de guerra, irmão. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles estavam lá acorrentados, lá no calabouço, no subterrâneo, rato, para tudo quanto é lado. Irmão, lá é terrível, lugar terrível a prisão de antigamente. Eles estavam presos, açoitados, sangrando. Eles não tinham motivo nenhum para adorar. Mas o que Paulo e Silas fazem? Começa a adorar. E quando eles começam a adorar, Deus envia um terremoto. Agora, irmão, deixa eu te falar algo. Quando você está lá no lugar mais profundo da terra, tudo que você não precisa é do quê? De um terremoto, irmão. Mas era um terremoto de Jeová, onde quebrou as correntes, onde eles foram salvos. E ali Paulo pregou para o carcereiro e nasceu a primeira igreja naquele lugar. Adoração, irmão, como arma de guerra. Outra coisa, querido, que eu quero te falar e te incentivar. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Deus tem falado muito para falar para vocês hoje sobre oração. Você vai ter que intensificar o seu período de oração, irmão. Se você orava 5 minutos por dia, vai orar 10. Se você orava 10, começa a orar 20. Se você orava meia hora, começa a orar 1 hora. Você precisa intensificar o seu período de oração em tempos de guerra. Irmão, quando Josué estava na guerra, ele orou. Quando ele orou, o sol parou. Porque ele orou, irmão. Elias, quando orou, o fogo desceu. Eliseu, quando orou, o menino ressuscitou. Pedro, quando estava preso na prisão, a igreja orava. Deus enviou um anjo lá e soltou Pedro. Por quê, irmão? Porque a igreja estava guerreando, a igreja estava orando. Amém, gente? Quando Pedro orou, o paralítico levantou lá na escada do templo. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O paralítico levantou, querido. Às vezes você está paralítico espiritual e Deus está falando, começa a orar. Quando você começar a orar, Deus vai te levantar e vai te curar dessa paralisia espiritual. Aleluia, Jesus orou, repreendeu o vento, Jesus orou, repreendeu a tempestade, expulsou demônios do gadareno, curou cego, curou mudo, curou leproso. A mulher do fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, ela foi curada, meu irmão. O paralítico que estava no tanque de Betesda, Jesus curou ele, transformou a água em vinho. Jesus morreu, ressuscitou e batiza com o Espírito Santo. Na oração, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam fazendo o quê? Orando. Você está entendendo o que Deus está falando? A minha vitória, a tua vitória está onde, irmão? Na oração. Aleluia. Tem que guerrear em oração, irmão. Guerreia pelo teu marido, guerreia pela tua mulher, guerreia pelos seus filhos, guerreia pela tua saúde. Irmão, esse vírus aí é traiçoeiro, querido. Hoje eu recebi uma relação de vários pastores da igreja presbiteriana que estão com Covid. É uma relação muito grande, querido. Quantos amigos, pastores, o profeta Walter está lutando lá na UTI, entubado. Temos que tomar cuidado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente tem que continuar sendo prudente. Tem que continuar sendo sensato, irmão. Eu até peço perdão, porque eu como pastor eu tenho que dar um exemplo. Eu não posso te abraçar, por mais que eu quero te abraçar, eu não posso te abraçar.
No máximo assim, irmão. Preferência tchau de longe. Então vigie, irmão. A gente tem que tomar cuidado, querido. Tem que estar todo mundo de máscara aqui, tem temperatura lá na porta, tem álcool em gel, não tem aglomeração, distanciamento aqui de 1,5 m, 2 metros. 40% da capacidade da igreja, é a lei. A partir de 14 de junho eles vão aumentar para 60%, toque de recolher para as 10 horas da noite. Amém, queridos? Mas nós temos que obedecer, amém, gente? Vigia, querido, no final do culto. Por mais que eu quero te abraçar, irmão, se tem um pastor que gosta de abraçar, beijar, sou eu. Sou descendente de italiano, sou pentecostal. Meus pais é da roça. A gente gosta de abraçar, de beijar, mas hoje não pode. Vamos esperar, depois a gente se abraça, se beija. Mas a gente tem que tomar cuidado, amém, gente? Continuem vigiando, em nome do Senhor Jesus. Então você tem que guerrear pelo seu emprego, pela sua empresa. Você tem que guerrear pela salvação da sua família. Você tem que guerrear pela nação. Tem que guerrear pelas autoridades. Tem que orar pelo presidente. Tem que orar pelo governador. Tem que orar pelo prefeito. Tem que orar pelo Brasil. É tudo na oração, irmão. Jó orava pelos filhos dele, sem saber se os filhos dele tinham pecado. Jó falava assim, eu não sei se eles pecou, mas na dúvida eu vou orar. E Jó já orava e sacrificava ao Senhor. Oferecia sacrifícios a Deus. E a oração de Jó era assim, Deus, eu não sei se meus filhos pecaram, mas vai que eles pecaram, eu já estou intercedendo, guerreando e orando e sacrificando ao Senhor. Olha que interessante. Por isso que era Jó, né? Jó era o cara. E para terminar, irmão, um versículo da oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Irmão, nós temos que vigiar em todo tempo, querido. Cuidado. O diabo traz as tentações, você tem que tomar cuidado. O Espírito Santo vai acender a luz amarela, ele vai te avisar. Aí você já tem que guerrear, já tem que buscar ajuda, irmão. Deixa eu falar algo. É muito melhor você confessar uma tentação do que confessar uma queda. Muitos adultérios em casamento, se tivessem a humildade de confessar, pastor, eu estou sendo tentado nessa área, vamos orar. Talvez não teria caído, irmão. O problema é que as pessoas confessam depois, pastor, caí em adultério, pastor, traí meu marido, traí minha mulher. Por quê, irmão? Não confessou a tentação, agora está confessando a queda. Cuidado, queridos. Salmo 84 diz assim, o Senhor Deus é sol e é escudo. O Senhor concede favor e concede honra, e não recusa nenhum bem aos que vivem em integridade. Amém? E para encerrar, Salmo 91, o Senhor Deus, Ele é o teu defensor, Ele é o teu protetor, o meu Deus em quem eu confio. Amém? Se coloque em pé para a gente orar agora em nome de Jesus. Vamos orar e depois eu vou ministrar dízimo e oferta, mas eu não queria que você se movesse para pegar seu dízimo e oferta agora. Eu queria que você